objetivo primordial dessa regra é o quê? É impedir que essa ausência seja utilizada como uma forma de postergar uma eventual decretação de falência. Se o representante legal e o responsável pela sociedade não se encontra na sua sede, não se encontra em seu domicílio, ninguém sabe aonde ele está e não há possibilidade, o juiz não consegue citá-lo por qualquer outro método, seria desrazoável que isso por si só pudesse ser usado como uma forma, entre aspas, de fuga em relação ao processo falimentar. Então, ao invés de se ficar discutindo sobre a possibilidade ou não de uma eventual citação por edital, ou como citar o indivíduo por hora certa ou algo similar, a caracterização dessa ausência pode já dar ao juiz os poderes para decretar a falência, se assim entender, e claro, se assim estiver caracterizada a ausência. Percebam que não há necessidade de se caracterizar uma ausência no sentido civil da palavra, né? Não é o ausente sem lugar certo. Nesse caso, a pessoa que está evitando ser citada ou encontrada já seria suficiente para essa caracterização. Não é algo muito fácil, nem de fazer na prática a caracterização, nem de compreender que critérios um juiz utilizaria para que isso fosse feito com parcimônia, mas tem a previsão legal, que por si só já é uma certa segurança. O objetivo primordial disso, né, é a lógica de que se você posterga essa decretação da falência por motivos externos a alguma coisa racional do próprio procedimento falimentar, você corre o risco do quê? De aumentar o vazamento, né? O vazamento que já teve, que já aconteceu, a água que já está derramada, já está derramada. O que quer se evitar nesse tipo de procedimento é que derrame-se mais água, porque aí, fatalmente, nós teremos um problema maior para satisfazer créditos de mais pessoas depois. Continuando, G, deixar de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Pois bem, essa linha G do inciso 3 do artigo 94 é aquela que eu entendo a mais problemática. Por quê? Ela induz a crer que o juiz tenha poderes para, uma vez descumprido o plano de recuperação judicial em qualquer um dos seus itens, declarar, mesmo ex officio, sem consultar qualquer outra parte interessada no processo, a falência do devedor pelo simples fato de se ter descumprido algum dos itens, quantos sejam, do plano de recuperação judicial. Primeira observação que eu quero colocar aqui é que o procedimento falimentar, ele não é do juiz. Ele não é do juiz. Ou seja, não cabe ao juiz, na minha concepção, tomar decisões radicais, como a decretação da falência, uma vez já existindo um plano de recuperação judicial, sem antes consultar devedor e eventuais credores. Isso porque assumiria-se um risco de uma situação dantesca, onde o juiz quer aplicar a lei de maneira literal e, pelo descumprimento de um item, ele decreta ex officio uma falência de forma definitiva, quando devedor ainda entende que seja possível pagar seus débitos e credores também concordam e acreditam nisso. Então, essa situação dantesca por si só já mostra como é que o juiz não poderia agir ex officio. Ele tem que ouvir. Claro, aqui há necessidade de uma aplicação do bom senso. Vamos imaginar o seguinte exemplo. São 50 itens que têm que ser cumpridos no plano de recuperação judicial dentro dos primeiros 12 meses do plano. O devedor cumpriu 48, ou seja, 2,50, 4% do plano não foi executado dentro do prazo hábil. Pode-se com isso decretar a falência? Pode-se. Deve-se. Apenas depois de ouvido o devedor, para se entender por que aqueles 4% do plano não foram cumpridos e em que prazo agora eles poderiam ser. E B, os credores que possam se manifestar sobre isso também, porque aqui representaria, no mínimo, numa adaptação do plano. Nesse caso, nós temos que levar vários aspectos em consideração e é muito importante levar todos eles em consideração mesmo. Número 1. Se o próprio devedor percebe que ele não vai conseguir cumprir o plano, não há de se falar mais dos credores.
pode decretar a falência sem problema nenhum.